Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 3. O que eu vou falar com você nessa reunião hoje? Você já pode pegar a sua caneta e a Bíblia para você anotar. Hoje eu vou te ensinar que você precisa fazer o que a palavra manda. Eu preciso fazer o que a palavra manda, aquilo que vem do altar para o meu coração, aquilo que Deus tem falado conosco a cada culto, cada mensagem, cada reunião. A palavra tem nos pedido alguma coisa. Eu preciso fazer isso que a palavra tem falado comigo. Eu vou te mostrar que esse homem que estava lá na sinagoga, ele nunca era curado, mas teve um dia que a palavra falou diretamente com ele. E ele obedeceu passo a passo. Ele deu cada passo que a palavra mandou ele dar, ele fez tudo o que Jesus disse. E por isso ele foi curado. Quando você faz o que Deus está falando, Deus vai operar na sua vida. O problema é que às vezes a gente deixa de obedecer a Deus porque está preocupado com o que o irmão vai pensar, o João, a Maria, o José, o Joaquim, o que o outro vai achar, o que. Pare com isso. Às vezes a pessoa tem vergonha de vir no culto porque ela não pode ficar de pé, vai ter que ficar sentada, porque ela está com uma dor, mas e se eu ficar sentado quando todo mundo está de pé, o que os outros vão pensar? Às vezes a pessoa está mais preocupada com os outros do que em obedecer a Deus. Ela está mais preocupada com o que os outros pensam, esquece os outros. Faça o que Deus está falando com você. Pastor, mas Deus falou para mim ficar na fé, então fique na fé, mas meu familiar vai dizer que eu sou louco. Deixa eu falar que você é louco. Fique na fé. Quando ele vê a sua cura, o seu milagre, ele vai ver que a sua fé é grande. Amém? Então você precisa obedecer a palavra. Marcos 3, versículo 1. Comece com o pastor aqui na Bíblia Sagrada. E olha o que diz, primeira parte do versículo 1, tá? Marcos 3, versículo 1. O que diz sua Bíblia? E outra vez, Jesus entrou aonde? Na sinagoga. Irmão, quantas vezes você já veio nessa igreja? Quantos anos você está aqui nessa igreja? Então não era a primeira vez que Jesus ia lá e encontrava esse homem. E quantas vezes nós já viemos, estamos aqui na casa de Deus? Ele diz, e ele entrou na sinagoga, e quem é que estava ali? Um homem. Agora, o que esse homem tinha? Todo mundo. Que tinha uma das mãos o quê? Irmão, às vezes a gente está há anos na igreja com um problema, não consegue vencer, não sai dessa situação, não soluciona, não vence essa dificuldade. Só que Deus chamou hoje para vencer. Por que ele foi curado? Todo mundo lê comigo. E estavam observando Jesus para ver se curaria no sábado para o acusarem. Aí diz a Bíblia. E Jesus disse ao homem que tinha a mão mirrada, o que Jesus disse com ele? Faça o quê? Levanta-te e vem para o meio. Jesus disse para ele, agora continue comigo, na palavra de Deus. E perguntou-lhe, é lícito fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou matar? E eles se calaram. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, o que Jesus disse para ele? Estende a mão. Agora lê comigo, o que diz a palavra de Deus? E ele a estendeu e foi-lhe restituída a mão. Como é que ficou a mão dele? Sã, como o quê? Ô, irmão, qual foi o segredo para ele ficar curado? Qual foi o segredo para Deus abençoar esse homem da mão mirrada que você está lendo comigo em Marcos capítulo 3? Ele fez tudo que a palavra mandou. Jesus é a palavra de Deus. Segundo o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, você pode anotar se você quiser ler em casa, pode ler do versículo 1 em diante, até o 12, por ali, até um pouquinho mais. A palavra de Deus diz que Jesus era o verbo, é a palavra viva que estava na eternidade, mas que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra. Então, o que ele fez? Tudo que a palavra mandou. Tudo que Jesus, que a palavra mandou, ele fez. O homem estava lá no canto, talvez no fundo, e às vezes você é essa pessoa que gosta de ficar pelo canto, no fundo, não se envolver, tem vergonha de algo. Às vezes você é essa pessoa que vem na igreja, que diz, pastor, me deixa no meu cantinho. Mas se você ficar no seu cantinho, a sua vida nunca vai mudar. A vida dele mudou quando Jesus falou com ele. E tem aquele culto que nós vamos e que a palavra fala conosco. Que o pastor começa a pregar e parece que o culto é só para você. Parece que não tem mais ninguém naquela igreja, que a palavra está indo direto sobre o que você está enfrentando, sobre algo que você falou, pediu para Deus, conversou com Deus, não sei. Mas a palavra ela vai diretamente a nós. Às vezes até o exemplo que o pastor dá é o que fizemos, estamos fazendo ou passando. Então Jesus está falando, o que eu tenho que fazer? Exatamente o que Jesus mandar. Jesus viu ele lá naquele canto, chamou ele e disse, vem para onde? Para o meio. Pastor, por que ele ficava de canto? Porque ele tinha um defeito. Ele tinha uma mão mirrada.
E normalmente quando a gente tem algum problema, alguma coisa, uma dificuldade, a gente não quer se aproximar, a gente quer ficar mais de canto. Às vezes a gente não quer chegar tão perto, até por causa da vergonha dos outros. O que o outro vai pensar? Talvez ele escondia a mão com vergonha se alguém olhasse para aquela mão dele. Quase toda pessoa que tem um defeito, ela vai esconder esse defeito. Aí Jesus chama ele para o meio, ou seja, ele ficou em evidência. Você tem que esquecer o que os outros vão pensar. Você tem que estar preocupado em obedecer a Deus. Esquecer se os outros vão olhar, não vão olhar. Esqueça isso. Eu tenho que obedecer o que Deus está falando comigo. O que Deus tem falado com você através da palavra. O que Deus tem falado com você a cada culto, cada reunião, cada mensagem. Aí Jesus diz para ele, estenda a mão. Agora ele vai ter que mostrar esse braço que talvez ele estava escondendo de todo mundo por vergonha. E quando ele obedeceu, ele teve que superar a vergonha. Tem gente que está na igreja e tem que vencer a vergonha e vir para o meio, chegar perto, pedir ajuda do pastor, do obreiro, porque às vezes a pessoa está anos na igreja, só fica lá no canto, você tem vergonha. Ai, pastor, o que vão pensar, o que vão... Esqueça os outros, irmão. Você tem que estar preocupado em fazer o que a palavra está mandando você fazer. Você tem que esquecer o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar. E quando ele estende aquela mão dele que tinha um problema, como é que a mão dele ficou? Porque ele obedeceu. Você tem que obedecer o que a palavra está falando contigo. Você tem que obedecer e fazer o que Deus está pedindo para você. Levante a sua mão ao céu, diga assim, o pastor, diga quem crê, age e obedece. É assim que eu mostro que eu acredito. Quando eu obedeço e quando eu faço o que Deus está falando. Isso mostra que eu creio. E o que a palavra pede para mim? A única coisa que a palavra pede é que eu creia. Mas o problema é que às vezes eu creio mais no que o médico disse, eu creio mais na circunstância, eu creio mais nos sintomas que estão no meu corpo, do que na palavra que está falando comigo. E está na hora de você crer na palavra, que tem falado ao seu coração naquilo que Deus está falando. Ignorar o que o médico falou, ficar pela fé. Ignorar o que o seu corpo está te mostrando, e às vezes o corpo está te mostrando os sintomas, a dor, a doença, o problema, está lá. E você tem que ignorar isso, ficar com aquilo que a palavra diz. Ignorar o que a sua mente diz, porque às vezes a sua mente vai ficar falando com você, parece que tem uma voz no seu ouvido, essa voz é do diabo. Você tem que ignorar isso e ficar com a palavra de Deus. Às vezes vem uma voz, não, mas tu está doente, tu não vai ficar curado. E bababá. Esquece essa voz, faça o que a palavra está falando com você. Por que ele foi curado? Porque ele fez exatamente o que a palavra mandou. Jesus diz, sai desse canto, vem para o meio agora, estenda a sua mão. E cada vez que ele ia obedecendo, Deus operou um milagre. O que eu tenho que fazer é crer. É isso que a palavra pede para mim, mas o meu problema é que eu não estou fazendo o que a palavra manda. Eu estou ficando com o que o médico diz, com o que o meu familiar diz, com a minha perna que dói, com a coluna que está doendo, com o que os outros vão pensar. Não, você tem que ficar com o que Deus falou. Obedeça o que Deus está falando. Pastor, o que Deus pede para mim? A única coisa que você precisa para receber o seu milagre é fazer o que a palavra manda, e a palavra manda você crer. O que é crer? É ir além das evidências, é colocar a minha fé em ação. E é isso que eu preciso se eu quero ser curado. Vamos no Evangelho de João, capítulo de número 3. Você vai ler comigo o que a palavra manda a gente fazer. João, capítulo 3. Vamos juntos com o pastor. Então, por que aquele homem foi curado? Porque ele fez exatamente o que a palavra mandou. E eu preciso fazer exatamente o que a palavra de Deus tem falado comigo. Reunião após reunião, culto após culto, mensagem após mensagem que você tem escutado. Aquela palavra que sai do púlpito, do altar para você, você tem que obedecê-la. Por mais que pareça loucura, às vezes Deus vai mandar você ficar na fé, você confiar, você continuar. Às vezes Deus mandou você fazer um jejum, faça. Mas vamos dizer que eu sou louco, esqueça os outros. Às vezes você vive sua vida preocupado com os outros, faça o que Deus mandou. Vamos lá, João capítulo 3. Às vezes Deus mandou você bater na porta do seu vizinho e pregar. Vai lá e pregue, meu irmão. Amém? Não tenha medo, não fique aí encabulado. Ai, pastor, mas isso faça o que a palavra está mandando você fazer. Foi por isso que o homem foi curado, porque ele obedeceu exatamente o que Jesus falou. Jesus disse, vem para o meio. Jesus disse, estenda a mão. Tudo que Jesus disse, ele fez. Foi curado. Por que eu não sou curado? Porque eu não estou crendo. João 3,16. Olha o que diz o versículo 16. Porque Deus amou o mundo. Como é que Deus amou o mundo? De tal maneira, de uma maneira que nós nunca vamos entender o porquê desse amor tão grande que Deus tem por nós e está sempre lutando por nós. O que Deus fez? Leia, ele deu o seu filho unigênito. Deus fez o que você não faria. Você não daria o seu filho, a sua filha por ninguém. E Deus deu, o único filho que ele tinha naquele momento era Jesus. Ninguém era filho de Deus.
Nós só somos filhos de Deus hoje por causa da morte de Jesus naquela cruz e quando aceitamos Jesus. Então ele era unigênito, para que todo aquele que nele faz o quê, queridos? Não ouvi mais alto. Aquele que nele, é isso que a palavra manda você fazer, acreditar. A palavra não está mandando eu ficar olhando para o diagnóstico, ficar dando ouvido para o que os outros dizem. Eu sei que o médico estudou, que o médico está falando clinicamente, humanamente é verdade, mas você está falando pela fé. E é pela fé que o justo vive. Amém? Não é pelo natural. E você tem que crer. Pastor, eu recebi ontem um diagnóstico, eu estou com um problema X. Pastor, eu fui lá, minha próstata está grande. E agora, o que você vai fazer? Crer. Amém? É isso que você tem que fazer, você tem que crer. É isso que aquele homem fez, ele obedeceu o que a palavra mandou ele fazer. E o que a palavra está dizendo para nós? Leia, para que todo aquele que nele crê, o que diz a palavra? Não pereça. E quantas pessoas dentro da igreja conhecem a palavra e estão perecendo? Por quê, pastor? Porque elas não estão fazendo o que a palavra manda. A palavra manda você crer. A palavra não manda você olhar para a circunstância, você olhar para o que o médico diz. Tem gente que se o médico falar, a pessoa toma posse, ela assume aquele rótulo. Já vai mandar até fazer uma camisa escrito, o diagnóstico que o médico deu, já vai botar um rótulo. Vai chegar para todo mundo dizer, tenham pena de mim, porque o médico diz que eu tenho isso. Pare! Deus mandou você crer. E é isso que você tem que fazer. Porque tudo é possível àquele que crê. E para Deus fazer um milagre, você tem que acreditar. Por que aquele homem obedeceu Jesus? Porque ele acreditou. A obediência é a prova que eu creio. A minha atitude diante do que Deus fala comigo é a prova que eu acreditei. E a Bíblia está dizendo que se você crer, você não vai perecer. Quantos estão dentro da igreja perecendo? Com problemas emocionais, problemas espirituais, problemas físicos. Você está aí perecendo há quantos anos e você vai continuar assim? Não. Hoje é o dia de você levantar a sua cabeça. Hoje é o dia de você crer. Quem é que vai crer aqui? Diga amém. Mas crer no quê, pastor? Vamos lá. Todo aquele que nele crê não pereça. Mas tem o quê, queridos? A vida eterna. Mas eu tenho que crer no quê? Crer no que ele fez por você naquela cruz. Você tem que obedecer o que a palavra está falando contigo. E o que ela está falando? Que você tem que crer. Crer é esquecer as evidências. É esquecer os sintomas. É esquecer o que eu ouvi. É esquecer o que eu vejo. É esquecer o que eu estou sentindo. E ficar com aquilo que a palavra está falando comigo. Foi isso que aquele homem fez. Ele saiu do canto, ele veio para o meio e ele estendeu a mão. Porque ele creu no que Jesus estava falando. E eu preciso crer no que ele fez. O que ele fez? Isaías 53. Volte para trás com a sua Bíblia e leia comigo. Então, se você quer receber o seu milagre, faça o que a palavra manda. A palavra está mandando você crer nessa noite. A palavra mandou aquele homem sair do canto, vir para o meio e estender a mão. Vamos lá, Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 53, você vai ler comigo. Hoje é o dia de você sair daqui curado. Quem é que vai sair daqui curado? Diga amém. É hora de você crer. Você vai crer sim ou não? Você vai crer na palavra ou nas evidências? Na palavra ou no médico? Na palavra ou no que você sente? Você tem que crer na palavra, irmão, e ficar firme na rocha, olhar para aquele espelho todo dia e dizer, eu enxergo uma pessoa curada. Por mais que você enxergue um caroço, um tumor, um câncer, uma hérnia, um problema, você tem que agir pela fé, porque a fé vai chamar a existência. Vamos comigo, Isaías capítulo 53, o livro do profeta, você vai ler com o pastor, Isaías capítulo 53, eu quero que você leia comigo o versículo 4, todo mundo pega uma caneta, olha o que diz o 4 para mim e para você, vamos lá, verdadeiramente, eu tenho que parar para te explicar, o que diz aqui? Ele tomou sobre quem? Sobre si, o que ele tomou, irmãos? As nossas, olhe para mim e preste atenção, o que Jesus fez? Quando ele foi para a cruz. Você é esse púlpito. Ele foi lá e pegou a tua doença, botou no ombro dele e foi para a cruz morrer. Ele pegou o que era seu, botou no ombro e foi morrer na cruz. Ele pegou a sua enfermidade. Ele pegou aquilo que era para você carregar, que era para você sofrer. E a enfermidade pode ser algo físico. Pode ser uma doença no corpo físico, interna, externa, visível ou não. Pode ser uma enfermidade na alma, uma depressão, uma ansiedade, uma angústia, um pânico, sei lá o que você tem. Pode ser uma enfermidade no espírito. Pastor, eu ando fraco, não consigo orar, não consigo ler a Bíblia, parece que eu não tenho força espiritual.
Mas ele veio exatamente para tirar isso de você, para carregar a sua enfermidade. Bota a mão no peito e diga assim: a doença que eu tenho, diga, não é minha. Bata no peito e diga o que eu tinha. Aponta para trás e diga, Jesus levou naquela cruz. Bate no peito e diga, a minha doença. Diga, a minha doença. Aponta para trás e diga, Jesus levou naquela cruz. Amém? Olhe para mim. Qualquer coisa que exista no teu corpo hoje, na tua alma, no teu espírito, onde estiver, não é seu. Você tem que orar e dizer, eu não aceito. Vai embora essa perturbação, essa obra maligna. Amém? Pode estar agindo no teu físico, pode estar agindo no teu espírito, pode estar agindo na tua alma. Você tem que mandar essa perturbação embora, dizer, demônio, saia. Eu não aceito esses pensamentos, essas vozes, essa dor no meu corpo, essa doença. Você tem que dizer esse diagnóstico. Jesus me curou, porque Ele tomou sobre si as minhas enfermidades. Não importa qual seja a minha enfermidade. Agora continue. E Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O que mais que Ele tomou? E as nossas? Pô, irmão, até quando você vai ficar com essa dor aí? Tem gente que sofre de enxaqueca. Até quando vai continuar com essa dor aceitando? Tem gente que já tomou posse. A minha enxaqueca. Pastor, eu vou lá que está na hora dela. Ela vai começar já. Todo dia. Irmão, chega. Jesus libertou você. Você não pode carregar mais isso aí. Você tem que tomar posse do que Ele realizou. E Ele levou as suas dores. Pastor, eu tenho dor nas juntas. Eu tenho dor nos pés. Eu tenho dor na coluna. Aonde você tem o mal? Irmão, está na hora da gente usar a fé. O problema é que nós paramos de fazer o que a palavra manda. E a palavra manda você crer. Aquele homem foi curado porque ele fez exatamente o que a palavra mandou ele fazer. E ele foi curado. Nós paramos de fazer o que a palavra manda. Nós nos acostumamos com o problema. Nós aprendemos a conviver com a doença. E talvez é isso que você está fazendo, convivendo com a doença, aceitando essa enfermidade, aceitando essa dor, esse mal, acostumado com isso, fazendo de uma vítima. Pastor, não é fácil, aí vai dar desculpa, é que eu estou velho. Olha para o irmão do lado e diga, para com essa desculpa do diabo. Você tem que parar com isso. Vai dar 1001 desculpas, porque é de família, o outro vai dar desculpa, é da genética, o outro vai dar... Sempre tem uma desculpa, irmão. Levante sua cabeça e diga, Jesus já me curou. Amém? Quem é que já foi curado? Levante a mão e diga, Jesus já me curou. Eu tenho que parar com essas desculpas que o mundo nos dá e que a gente aceita. E daí você fica anos carregando isso, Ele levou as minhas enfermidades, Ele levou as minhas dores. Faça exatamente o que a palavra manda. E a palavra manda você crer. Eu tenho que crer no que Jesus fez. Eu tenho que crer na obra que Ele realizou na cruz. Não faça a cruz dele algo em vão. No seu lugar, hoje Ele quer curar a sua perna, o seu braço, Ele pode. Porque Ele já curou você. Porque essa doença não é sua, isso é o diabo. O diabo é o pai da mentira. Você vai mandar ele pegar essa mentira dele embora. Porque Deus não vê você doente, Deus vê você sarado. E a Bíblia diz assim, e Ele levou as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus. E o que, queridos? E oprimido. Agora olha o 5. Mas Ele foi ferido pelas nossas, ou seja, Ele carregou o meu pecado. O que fazia o diabo poder agir na nossa vida era a vida em pecado que nós vivíamos. Nós nascemos no pecado de Adão, mas Jesus morreu para perdoar esse pecado e nos comprar de volta para Deus. Então hoje você tem um novo dono que é Deus. Você não deve mais nada para o diabo, você tem que viver essa nova vida. Aí diz, e Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas o quê? Por todos os erros que nós cometemos na vida, Ele carregou naquela cruz. E o castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Levante a mão direita e diga, eu tenho o direito de ter paz. Quanto tempo faz que você não sabe o que é ter paz? Que você não dorme bem? Que você não passa o dia bem? Uma semana bem? Que você anda com muitos pensamentos ruins? Às vezes uma confusão de pensamentos na sua mente, na sua alma, pensamentos contrários. Eu não preciso viver assim. Porque Jesus conquistou a minha paz, através do sofrimento dele. Você tem direito de ter paz, você tem que começar a tomar posse, fazer o que a palavra manda, assumir, crer nisso. Aí diz aqui,
e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pega uma caneta e sublinha o final desse versículo agora. Olha o que diz o final, todo mundo em voz alta. Vamos lá no 3. 1, 2, 3, todo mundo. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Então eu não vou ser curado, eu já sou curado por Jesus. Eu tenho que assumir isso, bata no peito e diga, a minha doença, aponta para trás, diga, Jesus levou na cruz. Qualquer coisa que exista no meu corpo físico, espiritual, na minha alma, hoje não é meu. Por quê? Porque a minha doença estava lá na cruz. Esse câncer não é seu, esse tumor não é seu, esse caroço não é seu, essa sinusite não é sua, esse mal não é seu. Você tem direito de viver saúde hoje. Você pode mandar embora essa enxaqueca, essa dor na perna, essa dor de cabeça. Hoje é o grande dia de você orar, de você crer. Por que aquele homem foi curado? Porque ele fez o que a palavra mandou. Faça o que a palavra está falando com você. Creia na obra que ele realizou na cruz. Por que Deus mandou Jesus? Para que todo aquele que nele crê não pereça. E nós estamos perecendo porque deixamos de acreditar. Estamos olhando para as evidências, olhando para o que o médico diz, que o fulano falou, o que o meu corpo me mostra. Hoje é o dia de você crer. Esqueça o resto. Creia somente. Como Jesus falou para aquele homem chamado Jairo. Creia somente. Fique na fé. Esqueça a má notícia. O Jairo recém ouviu uma má notícia. Jesus diz, creia somente. Fique na fé. Faça o que a palavra está dizendo. E ela manda você crer. E se você crer, como aquele homem foi curado, hoje é o dia que Deus vai operar na sua vida. Vamos ficar de pé. Olá para você que está acompanhando esse vídeo aí no meu canal. Olha, seja bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para você receber todas as mensagens. É um prazer ter você. E se você puder nos ajudar compartilhando as mensagens desse canal, nós vamos alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe. Um abraço.